Olá, meus amores! Já estamos aqui no finalzinho de outubro, já passamos da metade do mês e, obviamente, que não poderia deixar de falar do Halloween, dos Dias das Bruxas. Tem bastante material que eu estou colocando lá no blog também, no podcast, vocês estão vendo aí, quem está acompanhando as redes sociais, né? E hoje eu estou aqui para falar de alguns aspectos a respeito do nosso folclore com o folclore do Halloween, né, especificamente do nosso querido Saci. A gente colocou aqui como o dia do Saci no dia 31 de outubro, para a gente levantar essa bandeira cultural, para a gente lembrar que tem também esses personagens que precisam ser valorizados do nosso folclore, que tem a sua representatividade, né? E começando um pouquinho de como que, da onde que saiu esse termo do Halloween, né? O Halloween é uma abreviação do termo All Hallows Eve, que o Papa Gregório III, lá no século VIII, lá na Europa, quando já estava acontecendo a cristianização daquela região, resolveu inventar algumas coisas para integrar celebrações pagãs, né, para que eles pudessem ter na igreja maior concentração de pessoas, por motivos que vocês conhecem. Isso não é novidade da igreja católica, tá? Não só da igreja católica, mas a menção do termo aqui com relação ao representante dela, né? Então ficava All Hallows Eve, ou seja, significava a véspera de todos os santos, ou a véspera dos santificados. Então, a véspera, dia 31 de outubro, é a véspera do dia de todos os santos, que é no dia 1º de novembro, que foi instituído por ele também no dia 1º de novembro. Então essa era a justificativa que tinha para que os pagãos continuassem celebrando e ficassem lá de bem dentro da igreja, para poder ter uma harmonia e integridade religiosa, tá? E aí ficou essa contração do All Hallows Eve, ficou Halloween, e é o que nós conhecemos hoje, né? O Halloween mesmo, ele vem da celebração celta / irlandesa que se chama Samhain, que é outra coisa, não é que é outra coisa, né? Há muitos dos aspectos do Samhain estão integrados ali no Halloween, né? Mas, além disso, nós temos então aqui o Dia das Bruxas e celebramos, de certa forma, também o Halloween com muitos aspectos do Samhain. Quem é bruxo ou bruxa mesmo, né? Sabe disso. A gente celebra os ancestrais, é o dia em que nós acreditamos que o véu entre os planos, o plano material, o plano dos espíritos e até mesmo do povo mágico, está mais tênue. Então é uma grande celebração para a gente integrar com aqueles que já se foram e deixaram o seu legado, a sua sabedoria, e também para pedir aquela forcinha para os seres mágicos, para que o nosso próximo ano, para que o nosso próximo ciclo seja mais alegre, mais feliz, mais próspero. Então a gente deixa para fazer esses pedidos no dia 31 de outubro, porque para os celtas, o dia 31 de outubro era exatamente isso, era tipo um ano novo, ia encerrar o período da colheita, do verão, e ia entrar no período do inverno, onde eles iam ter que ficar dentro das suas casas, de certa forma privado ali de ficar visitando seus parentes, seus amigos, seus entes queridos. Então eles faziam uma grande celebração para comemorar a colheita, para comemorar que eles tinham como se sustentar durante esse período do inverno, para que a terra também tivesse o seu devido descanso e eles pudessem plantar e colher de novo, prosperando, tá? E aí nós vamos para a parte dos elementos folclóricos / mitológicos. Nós temos o Saci aqui no Brasil, como eu disse para vocês, e temos um parente ali dele, digamos assim, na mitologia irlandesa, que é a Puca. A Puca é um ser também sobrenatural, conhecido por pregar várias peças nas pessoas, ela muda de forma, ela faz traquinagens, e o nosso Saci aqui também é conhecido por isso, né? Ele domina o vento, ele faz redemoinhos, ele faz trança na cabeça, no cabelo dos cavalos, ele tira sarro das crianças. Então existe uma conexão, e aqui eu estou colocando o Saci porque, né, é o nosso, é patrimônio nacional, mas nós sabemos que existem equivalentes em outras culturas também. Então tem a Puca e o Saci fazendo esse papel das traquinagens. E também tem, de certa forma, uma semelhança entre o Saci e o nosso Jack, o Jack O'Lantern, o Jack Mesquinho, o Stinky Jack, como ele era conhecido lá no folclore irlandês, que foi um cara que era tão, assim, faceiro, ele era tão malandro que ele chegou a enganar o diabo 2 vezes. E aí o que aconteceu é que ele, de certa forma, conseguiu prolongar a vida dele, fazendo esses
acordos enganando o diabo, né? Mas quando ele morreu de verdade, ele fez a passagem desse plano material para outro, nem o céu nem o inferno quiseram, e ele foi obrigado a ser um espírito errante, e ele fica vagando aqui entre o limbo e o mundo dos vivos, e algumas vertentes culturais ou folclóricas dessa lenda dão continuidade a ela, dizendo que, na esperança de tentar se redimir disso, o Jack, no dia 31 de outubro, ele anda por aí com uma lanterna, ajudando os espíritos ancestrais a encontrarem o caminho para celebrar com as suas famílias, e depois que acaba a celebração, retornando eles para o limbo não, né, quem fica no limbo é ele, para o plano ao qual eles pertencem, né. E a lanterna, hoje tipicamente nós esculpimos ela nas abóboras, nós vemos aquelas coisas maravilhosas que as pessoas fazem, decoram a casa e tudo mais, mas na Irlanda originalmente elas eram esculpidas em nabos, porque o nabo era mais abundante lá na Irlanda, e aí quando esses imigrantes vieram para os Estados Unidos, para a Europa, eles perceberam que a abóbora era mais abundante nessas regiões e também era mais fácil de esculpir, fazendo aquelas carinhas de horror que nós tanto gostamos nessa época do ano, tá? E um ritual bem simples para você ter aí no Halloween na sua casa é você fazer a sua lanterna do Jack, né, e colocar na porta da sua casa, ou na janela, ou na varanda, para buscar proteção e iluminação, é para proteger justamente de espíritos ou intenções aí errantes, né, e para trazer iluminação para os seus caminhos. Então o Jack O'Lantern teve essa nomenclatura porque ele passou a ser o Jack que carrega a lanterna, inclusive a fagulha que tem dentro dessa lanterna aí foi um pedaço de brasa que o próprio diabo entregou para ele, né, até de certa forma com um pouco de pena ali do Jack, entre aspas, tá? Mas eu vou falar mais a respeito dessa história lá no podcast, lá no blog. Se você ainda não tá acompanhando, então acompanhe, que eu tenho certeza que você vai gostar, se você tiver a fim de saber mais dessas e outras curiosidades, tá bom? Beijos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e a gente segue se falando por todos os canais e redes sociais.